Bem-vindo ao canal Ambiente e Cidadania. Temos agora o terceiro vídeo sobre introdução ao domerismo, no qual o professor Elliot vai falar sobre a visão dele em relação à aceleração da destruição que o ser humano causou, principalmente nos últimos séculos, depois da Revolução Industrial, principalmente depois do começo do uso do petróleo. Lembrando, pedindo para vocês fazerem o favor de curtir o canal, de curtir o vídeo, desculpe, se inscrever no canal. E lembrando que quem tiver dificuldades para compreender em inglês, é possível nas configurações colocar a legenda, tradução automática em português, tem uma qualidade razoável, dá para compreender, ou pode ser a legenda em inglês, fica melhor ainda para quem prefere ler em inglês enquanto ele fala. Bom vídeo. Tá bom, mas antes de entrar no vídeo propriamente dito, vamos às cartinhas dos leitores. Aí, Joanderson Moreira falou: fui convencido, agora eu sou um dumerista também. Muito bom. Mas assim, o nosso objetivo aqui não é convencer ninguém, isso inclusive faz parte da própria filosofia do dumerismo, né? O dumerismo não tá nem aí se não quiserem concordar com ele. Na verdade você não foi convencido, você já era um dumerista e agora você se associou ao termo, né? Quando tiver vídeo em inglês, né, não precisa botar uma legenda em português ou traduzir palavra por palavra, mas aquilo que você até já fez até nesse último vídeo, assim, resumir logo depois da passagem, né, do trecho em inglês, resumiu o que o cara falou, né? Como viram, o fulano disse blá blá blá, isso e tal. Sabe, eu acho que assim, aumenta o alcance do canal, né? Senão fica muito restrito, né? Só para a pessoa que não sabe inglês, né? Ela fica meio perdida. É verdade, Vitor, tem toda a razão. Por isso que o Danilo está preocupado com a questão aí das legendas, né? De como ativar as legendas para todo mundo ter acesso. Você viu que eu gravei esses comentários aí no meio de um trabalho de abertura de uma trilha. Eu vou mandar um vídeo depois explicando para que serve essa trilha. É uma área nova da universidade, da UFPA, que nós estamos tentando incorporar ali, fazer um centro de pesquisa, uma coisa muito, muito interessante. E eu estava ali abrindo a trilha e respondendo o professor Elliot Jacobson. Mas como o vídeo é longo, né? São 36 minutos o vídeo original. Às vezes os comentários ficam meio esparsos, e aí tem longos períodos, às vezes 5 ou 6 minutos, que o professor fica falando continuamente. Mas eu mostrei esse vídeo que vocês vão assistir agora para o Vitor e ele achou que já está melhor pontuado, que progredimos nesse aspecto. Aí essa aí, conta dia a dia. Conta dia a dia, a pessoa diz: o problema é o capitalismo. Ambientalismo sem capitalismo é jardinagem. Pois o problema é o capitalismo, será? Não sei, o comunismo também emitiu muito carbono e ia levar ao colapso. Pelo menos o comunismo no estilo China, União Soviética, enfim, até Cuba também, se você for ver, né? Enfim, não sei como é que seria o comunismo em um mundo sem capitalismo, mas eu acho que não, eu acho que o problema não é o capitalismo não, como o professor apresentou, né? No momento que foi descoberto o petróleo, já estava tudo perdido, né? Tá certo que o petróleo levou ao capitalismo e o capitalismo leva ao colapso, né? Mas é uma combinação de capitalismo, produtivismo e queima de combustíveis fósseis. Aí a pessoa continua: ambientalismo sem capitalismo é jardinagem. Nossa, não, isso aí tá confuso. A pessoa pegou aquela frase do Chico Mendes, né, que diz que ambientalismo sem luta de classes é jardinagem. É bacana, é interessante a frase, mas como eu gosto muito de jardinagem e eu acredito na jardinagem como um instrumento de luta de classes, eu tendo a ser cético em relação ao uso dessa frase aí do Chico Mendes. E agora nessa tua versão adaptada, mais ainda, né? Ambientalismo sem capitalismo é jardinagem. Tá bom, tá, ok, próxima. Começar com uma pequena provocaçãozinha, que o título do vídeo é: o dumerista não é um depressivo,
Mas eu vendo a entrevista do professor Elliot Jacobson, né, ele diz que ele está profundamente triste, imaginando todo o legado humano que vai ser perdido, né? Então eu achei ele bastante próximo de um depressivo, né? Se não é, tá chegando lá. Não, 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 não. Depressão é uma condição. A gente associa tristeza à depressão, né? Mas depressão é uma condição diferente, né? Às vezes você perde o pai, a mãe, você fica tremendamente triste, mas você não fica necessariamente deprimido. Se você levanta e sai e faz as coisas e segue a vida, você tá triste, você não tá deprimido. E o deprimido, às vezes, ele não sabe nem por que ele está deprimido, né? É uma condição bastante diferente. E quanto ao Danilo de Jorge, né, que ele falou que ele não vê mudanças radicais, né, no nosso modo de vida, então que o colapso seria inevitável. De fato, né, muita gente diz que é mais fácil imaginar o fim do mundo do que imaginar o fim do capitalismo. Mas, assim, eu vendo a história, né, assim, a escravidão no Brasil durou de 1500 até 1888, né? Nós fomos o último país da América a abolir a escravidão, mas você teve uma pressão internacional para acabar com a escravidão e gradativamente, né, teve leis, né, lei do sexagenário, lei do ventre livre, até a gente abolir a escravidão. E hoje eu vejo assim esse mesmo esforço, essa mesma pressão externa para a gente cuidar melhor do meio ambiente, né? E eu vejo que a gente está buscando, né, resolver esse problema. E, inclusive, por exemplo, a China tinha a poluição atmosférica era enorme e você teve mudanças dos governos e conseguiram diminuir a poluição assim, em coisa de menos de 10 anos, né, a poluição atmosférica. Então, assim, eu vejo assim, que é possível, né? É possível melhorar a nossa qualidade de vida, né, e preservar o meio ambiente. Então, eu torço e espero que a gente consiga ainda evitar essa catástrofe. Não, Vitor, não confunda as coisas. Eu não falei que não é possível nenhum tipo de progresso na humanidade. Acontece que o carbono que foi emitido para a atmosfera na época da escravidão está se somando ao carbono que está sendo emitido agora e a concentração de gás carbônico está aumentando continuamente na atmosfera e é isso que vai levar ao colapso. Sobre a China, eu vou dar uma explicação a seguir usando o aplicativo Wind. Então eu recomendo todo mundo que baixe o Wind, tem uma versão gratuita. Vamos dar uma olhada. Agora eu tenho uma aba em que eu abro concentração de monóxido de carbono. É isso que interessa, é disso que estamos falando. Pronto, estamos aí na Amazônia. Olha só, a Amazônia não está queimando forte nesse momento, a não ser lá em Roraima. Aqui no Pantanal, assim, olha, tá vendo essa mancha escura? É muito monóxido de carbono e essa manchinha amarela brilhante é ocorrência de incêndio. Tá pegando fogo no Pantanal, hein? Tá, então aí, América do Sul, né? Aí com os incêndios ali na região da Venezuela. Vamos dar uma olhada ali, costa leste dos Estados Unidos, muita emissão de carbono. Prestem atenção nessa mancha, hein? Na hora que a gente for falar da China. Então África queimando absurdamente ali. Toda a região do Congo e a região subsaárica tá queimando fortíssimo. A Índia. Vejam, e agora, olha essa mancha. Essa mancha roxa, isso aí é a emissão de monóxido de carbono nesse momento na China, tá? Fogo, muito fogo ali na região do Vietnã, mas emissão de carbono industrial na China gigantesca, a maior do mundo. Mônica Bandeira, né? Rodolfo, eu acho que eu também sou um pouco colapsista. Será que é possível ser um pouco colapsista? Acho que você é ou não é, né? Se você é um pouco, você crê que tem colapso, ou acha que vai ter um colapsinho, ou que talvez não tenha colapso? Mas nem por isso deixo de fazer minha parte. Claro. Porém, penso que esse colapso seja o que nós precisamos para evoluir para uma sociedade pós-capitalista. Eu vou ler a resposta do Danilo. O Danilo respondeu ali embaixo. Oi, Mônica, Danilo de Jorge aqui, obrigado pelo comentário. Mas você acredita que essa sociedade pós-capitalista seria de fato uma evolução? Acredita que ela viverá em harmonia com a natureza?
E sem destruir a vida no planeta? Eu não consigo vislumbrar isso. Não, eu vou mandar um vídeo e vou contrapor tudo que eu estou vendo desses vídeos que vocês puseram. Vou contrapor. Maravilha! Então em breve teremos um vídeo antidumerista da Thelma. Por hora então vamos ficar com o professor Elliot Jacobson. It's not that we're doing damage, it's that you have to use the analogy of the virus in the petri dish. You know, you have essentially 1,000 generations of humans staying pretty much stable at between 500 million and 1 billion people, right? How you were born is how you're going to die. There wasn't going to be a great change in the standard of your living during your life, right? If there was one new invention every 100 generations or 10 generations, that was a great way to extend life, right? So once we got a hold of this food, right, this oil, that's food, that's free energy for us, and we learn how to turn this free energy into stuff, right, and into vehicles and cars and industry and more people and more buildings and everything that's destroying the planet. Once we got to that point, we're now 10, 15 generations. So we have 1,000 generations where we were good to the planet, right? Now we got 10 where we've completely screwed it up. And this is human nature. When humans have been wiping out species on this planet as long as there's been humans around. There's no such thing as like a benevolent, peaceful species. They're just species, there's just humans that haven't had oil. Tá, então ele está enfatizando a importância do petróleo no colapso ambiental, mas ele destaca que, por exemplo, aqui, olha, eu estou aqui numa floresta da América do Sul. Isso aqui já teve preguiça gigante, tatu gigante, assim, uma megafauna que foi extinta logo que os primeiros humanos chegaram aqui. Teve algum humano que falou, não vamos matar essa preguiça porque ela está grávida? Deve ter tido, com certeza deve ter tido. Mas aquela civilização indígena que vivia aqui nessa floresta levou essa megafauna à extinção. Isso é um fato, né? Então, a sociedade capitalista, ela tem um potencial destrutivo imenso, né? Baseado no petróleo, mas seres humanos geram destruição por onde passam, por onde estão. Então vai muito além da crítica ao capitalismo em si. Nesse ponto eu tendo uma discordância com o Rodolfo e com o professor Elliot na questão de colocar todos os humanos na mesma categoria. Aí já falei aqui nesse canal sobre esse livro aqui, eu recomendo o livro Ismael, de Daniel Quinn, onde nesse livro ele fala sobre, ele coloca duas categorias diferentes que seriam os de seres humanos, no caso, entre os caçadores-coletores nômades e os que desenvolveram a agricultura no delta do Nilo. E não os que desenvolveram a agricultura em qualquer lugar do mundo, mas porque ela foi desenvolvida em vários lugares ao mesmo tempo, mas esse pessoal lá do delta do Nilo que teria iniciado, segundo o raciocínio dele, uma necessidade de expansão, segundo ele, esses seres humanos que viviam há milhões de anos de forma mais ou menos como os animais, quer dizer, aumenta o alimento, aumenta a população, reduz o alimento, reduz a população, sem essa necessidade de crescimento. Esse pessoal do delta do Nilo que decidiu que haveria um crescimento infinito, e para isso foi necessário ir expandindo até chegar no momento que a gente está hoje. Então eu acho que aí vem um lampejo de esperança, que, como diz o Caetano naquela música, um índio descerá de uma estrela, quando a última nação indígena for destruída, vai descer um índio de uma estrela e vai nos dar o conhecimento. Eu acho sim, tem um lampejo de esperança dentro de mim que acredita que nos povos tradicionais existe a resposta para isso, mas apesar disso eu continuo sendo um dumerista, porque eu acho que a força que domina o planeta hoje está muito longe disso, e não só não dá espaço para ouvir a sutileza dessa mensagem, quanto trabalha ativamente para destruir qualquer população, isso historicamente, população indígena, população tradicional, populações que não vivem da forma como esses agricultores do delta do Nilo vivem. Right? That haven't had industry. So, yeah,
when could we have stopped it if we had, you know, somewhere around 1750, by some miracle, never discovered oil or what we could do, coal. And there's no hope now. Oh no, no hope now. It's the what are the biggest problems we face? The environmental, the climate. Well, when you talk about problems, you know, it's like, what does the problem do? For many people, the problem is food. You know, we are talking right now about 700 million people being living lives with deficient food resources. You know, they're expecting that to be well over 1 billion people by the end of the decade. That's an eighth of the people on the planet underfed, undernourished. It could be heat waves, you know, could be where you live suddenly becomes uninhabitable due to heat, which could very well happen in Phoenix. It could, you know, could happen in large parts of Africa within the next couple of years. It could be drought, which is what we're experiencing here. You know, Lake Mead is just 5 years or so away, 5 more drought years from essentially losing the water entirely, because it's going to go dead pool. It's going to go below the point where it can actually drain and feed the line. So, então você veja que ele está falando de uma seca em que o lençol freático não existe mais, né? Vocês sabem que a quantidade de lençol freático aí na superfície da Terra inteira está diminuindo incrivelmente, né? Então aqui a gente tem uma seca, vamos supor, tem uma seca, mas não são todos os poços que secam, né? Aqui em Altamira, por exemplo, às vezes você precisa aprofundar seu poço, precisa melhorar ali. Mas pode chegar um ponto em que baixa geral e não vai ter nenhum poço funcionando, né? E isso aí é um momento de colapso ambiental, né? you know, once you have that, you have mass migration. Well, once you have mass migration, you have people having little, you know, civil wars because they want to protect their turf. You know, when we're talking about internal migration within this country, you know, let's just transport 20 million Southern Californians somewhere in the country. Go ahead, tell me where. You know, where are you going to put 20 million people? So you're going to have a lot of civil strife, you know, a lot of in the street fighting going on, and you already see that in lots of places. You know, you're likely to see fascism come up. You know, we just barely escaped it in the last election. But, you know, Russia, what's happening in Russia right now is a typical example of what you're going to see more of. You know, clinging to power, clinging to wealth when everything else is falling apart. You know, what's happening to Twitter with Elon Musk right now is you know, he is saying things that are outright fascist, you know, so it's this whole sort of Olha que interessante, né? Eu conheci o professor Elliot Jacobson pelo Twitter, né? E ele tá falando, olha só o que está acontecendo com o Twitter, né? Elon Musk assumindo atitudes fascistas, né? Então o surgimento a volta do fascismo, né? O fortalecimento do fascismo, não é volta porque ele nunca foi, né? O fortalecimento do fascismo também é um dos efeitos colaterais do colapso da civilização, do colapso climático. Então, uma observação importante aí dele. Spectrum of things that are going to fall apart. It's not one single thing in one place. It's not the climate, right? It's not food. It's not population, right? It's just this whole spectrum, and I actually have listed 40 different things that can happen. Releasing new viruses is one of them, right? Volcanism is another one, because there's this thing called isostatic rebound. So as the ice melts, for example, on Greenland, right, it actually changes the gravitational field of Greenland. That's how much ice is melting. You reduce weight on Greenland by that much, then the land of Greenland, the underlying land, is rising up, right? Because it doesn't have the weight on it. Well, that creates pressures on the tectonic plates, right? Which creates more volcanism. And so, essa parte é muito interessante. Você vê que ele comenta que até o aumento do vulcanismo pode acontecer devido ao aquecimento global. Eu sempre era da turma que ria da cara de quem atribuía vulcão a aquecimento global. Mas pode acontecer, né? Não todos, claro, né? Tem muito vulcão que naturalmente sempre entra em erupção.
Mas o que ele comenta é que com o derretimento assim, de extensas áreas ali do Ártico, né, e da Antártida, você muda todo o peso, né, o peso que havia sobre aquele pedaço da crosta terrestre, né, tinha muito gelo ali, então aquilo derrete, né, diminui o peso, você tem um ajuste na configuração da crosta terrestre. E esse ajuste pode levar a eventos de vulcanismo, que podem ser, inclusive, bastante devastadores, né? Difícil prever, mas sabe que todos os grandes episódios de extinção em massa aí do planeta envolveram vulcanismo intenso acontecendo aí por longos períodos. Então, a coisa é real, a coisa é feia, a coisa está acontecendo. You have more earthquakes, right? So, I mean, there's just unbelievable if you actually look at the full spectrum of what's coming down. It's all over the place. Essa parte é especialmente interessante para mim, porque sempre me incomodou, de certa forma, focar na questão do aquecimento global como se esse fosse o problema com P maiúsculo, né? Independente do aquecimento global, para mim, assim, a forma como o ser humano lida com os recursos naturais, considerando que a Terra seria uma fonte de recursos infinitos, isso tendo como base da ideia da civilização ocidental, que a Terra, da civilização em geral, que o planeta tem uma fonte inesgotável de recursos, todo mundo busca o crescimento infinito. Mesmo que não houvesse o problema do aquecimento global, ainda assim, esse sistema que é a base do pensamento, o crescimento do PIB, que é o que todos os governos buscam, ele é insustentável e leva à destruição, né? Quer dizer, então, o que ele diz ali? Que existem vários sinais desse colapso, que não é apenas a elevação dos mares, não é apenas o vulcanismo, não é apenas a fome, não é apenas a impossibilidade de sustentar tanta gente na Terra. Isso é bastante interessante porque as evidências vêm de todos os lados, né? Então, o que se chama de pessimismo é apenas uma leitura minimamente racional, não precisa ser tão inteligente, não precisa ser nada inteligente, é só olhar para um lado, olhar para o outro e perceber que não há saída para esse modelo que a gente está vivendo. Nem que ele seja mitigado, ou se fosse reduzida a caminhada, como querem os ambientalistas que pregam novas tecnologias para manter a mesma toada, a mesma caminhada. Is it depressing for you? It makes me very sad. Yeah. And I separate being sad from being depressed. And my separation is that I am active every day, doing everything I can. I spend every day doing everything I can. A depressed person doesn't do that. They crawl into a hole and just say, woe is me, life is horrible. Então é muito importante isso que ele está dizendo. Ele fica extremamente triste com a visão da inevitabilidade do colapso ambiental. Principalmente pelas artes, ele diz, né? Que a arte é a coisa mais elevada. Difícil discordar dele, né? Eu tive recentemente na Pinacoteca, ali em São Paulo, e realmente tanta coisa, né? A Tarsila do Amaral, e esse me marcou muito ali tinha a mulher de costas, assim, com o cabelo. Enfim, isso é uma arte, né? Ele lamenta a perda da arte. Mas ele está deprimido? Não, ele não é deprimido. Ele fica triste com isso, né? Que nem eu, né? É claro que eu fico triste com a visão da destruição da floresta amazônica, mas não posso dizer que eu estou deprimido, né? Porque eu estou aqui, ó, no meio dessa trilha, abrindo um caminho para o estabelecimento do futuro campus da Universidade Federal do Xingu, aqui atrás de mim, imaginando aqui que essa trilha vai ser importante. Ela não tem como não ser importante, porque ela é o limite entre a área da empresa que vai ficar com o aeroporto e da universidade. Então ela é um limite, como todo limite, ele é muito andado, né? Então é uma trilha que vai ser muito importante. Então, eu participar disso, né? Eu como biólogo da conservação, participar da instalação de uma base de pesquisa na Amazônia, poxa, é uma alegria imensa, né? Então, deprimido, não. Mas triste de saber que tudo isso, em algum momento, num futuro mais próximo do que a gente imagina, vai colapsar. So, I have sort of a mantra I go by in my life.
and it has 3 prongs to it. And the first prong is service. Find a way to serve your community, or serve the planet, or serve people in need. Do something to give of your time, to help those in need, to call attention to, whatever you can do. The second one is generosity. We all don't have the funds or the money or the ability to give, right? But to whatever extent I'm able, I try and be generous. I try and be, give, right? And even if it's food or clothing or whatever, just constantly thinking about that. And the third is kindness. And kindness, it's exactly that. It's like, just take a breath and be kind, because there's no reason to be anywhere else than kind. At this point in the collapse of civilization and the collapse of the planet, there's no reason not to be kind. And I don't care who the person voted for, right? I don't care, what their political views are. I don't care what their views are on the vaccine. I just don't care. I want to be kind to this person. I fail at that one more than any other. I will freely admit I fail my kindness test. But Viu, então, a decisão que ele toma a partir da verificação do colapso, né? Seja bom, ajude, distribua, seja generoso, né? Ele é totalmente antifascista, já detectando um fascismo no Elon Musk. Não tem como não gostar desse cara. E essa postura relacionada ao que fazer ao tomar consciência da situação é bastante interessante, porque eu vejo um paralelo com aquela velha pergunta que já foi tema de tantos debates, de filmes, de livros, o que você faria se descobrisse que tem mais um mês de vida, uma semana de vida? Eu diria que é mais ou menos a mesma coisa em relação ao planeta. Então, quer dizer, o que é mais importante, o que você valorizaria na sua vida, o que você colocaria em primeiro lugar, o que você colocaria como prioridade na sua existência, caso você tivesse certeza que a sua existência ia terminar num período curto. É sempre uma questão filosófica bastante interessante, porque todos nós sabemos conscientemente, racionalmente, que nossa vida vai acabar, mas vivemos, a maior parte de nós vive como se fôssemos viver eternamente. Então, a iminência do fim sempre trouxe reflexões bastante interessantes para o ser humano. E assim, a iminência do fim da civilização, pelo menos da maneira como ela também a mim me traz para um lugar mais delicado, que kindness, delicadeza, gentileza, né? Ele fala sobre kindness, o que nos resta, é o que ele diz, o que nos resta nessa situação de fim iminente, de destruição, essa tristeza imensa de saber que a beleza do mundo e da própria criação, e a própria beleza da criação humana, das artes, da música, tá à beira do fim, pela ignorância do ser humano. Isso é profundamente triste, mas isso não me deprime, isso me leva a procurar ser uma pessoa melhor com quem está em torno de mim, ser uma pessoa mais caridosa, uma pessoa, assim como ele, eu sou o primeiro a cair nesse buraco, a não conseguir fazer isso, não estou me considerando, é uma tentativa, eu digo, eu busco, eu tenho isso como objetivo, esse objetivo nasce em mim ao ganhar a consciência do fim. Então é o oposto da depressão, ou que muita gente fala, então o dumerista é aquele cara, então vou acabar com tudo já que não tem mais jeito. Não, é o oposto disso. Ele é muito especial. E eu fico tranquilo de me chamar um dumerista ou um colapsista, porque percebam que o movimento, ele não é associado a uma pessoa, né? É uma coisa horrível. Você tem, por exemplo, o dunguinismo. Cuidado, hein, para não misturar com o dumerismo, né? O dunguinismo se refere àquele Dung, um intelectual lá da Rússia com aspectos fascistas. Então você se diz um dunguinista, você já está ligado a toda aquela coisa ali, né? Também não... Eu sou de esquerda, claro, desde sempre, mas não me considero um comunista, porque eu não comungo. Eu não posso dizer que eu sou comunista, porque se eu for no meio de um monte de gente, um monte de comunista, as minhas preocupações ambientais não passam nem perto das grandes discussões, né? Mas quando você se fala um colapsista,
Você está dizendo apenas que você crê no colapso inevitável, que você vê o fato do colapso inevitável. E aí dentro dessa ideia do colapso, o que fazer, né? E olha aí, professor Elliot Jacobson, que para mim é o grande teórico do colapsismo, ele fala: seja gentil, seja bom. Para saber mais e participar dessa luta radical pelos povos indígenas, a floresta tropical e a biodiversidade de modo geral, inscreva-se no canal, deixe seu like e comentário.